Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Esse aqui destinado a comentar o enunciado de tese número 934, a tese para o tema 934 do Superior Tribunal de Justiça. Sejam todos bem-vindos. Espero encontrar a todos muitíssimo bem. Agora vamos aqui comentar que diz respeito ao tema do furto e do roubo. Aqui vou colocar aqui na sua tela agora. Tema repetitivo 934 do Superior Tribunal de Justiça. A questão enfrentada nesse tema foi a seguinte: se o crime de furto, e aqui eu vou colocar logo aqui também, e de roubo também, certo? Na situação em que seu autor não teve, se o crime de furto, na situação em que seu autor não teve a posse mansa e pacífica da coisa subtraída, deve ser considerado consumado ou apenas tentado. Aqui a gente tem uma discussão clássica de direito penal, clássica, relativo ao quanto de percurso do iter criminis se tem como necessário para você deixar o conatus, a tentativa, e ingressar na consumação em relação ao tipo penal de furto e ao tipo penal de roubo. Nós vamos questionar, o STJ foi questionado nesse tema, a extensão, o sentido e o alcance que deve ser dado ao seguinte termo legal. Diz assim o artigo 155 do Código Penal. Crime de furto, subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel. Diz o crime de roubo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça. E aqui o crime de roubo é mais sofisticado em relação aos elementos do tipo, porque tem agregado em relação ao furto outras necessidades para a sua consumação, para a sua observação. Pois bem, mas, sem entrar aqui na diferença, a questão é saber o que é subtrair. Subtrair. Quando eu subtraio algo de alguém, quando eu tenho para mim algo, quando eu posso dizer que realizei no mundo dos fatos o tipo penal. Vejam só, a teoria mais defensiva vai sustentar que a subtração, o núcleo aqui do tipo penal, o verbo, né, o núcleo do tipo aqui do preceito primário dos dois crimes aqui, exige a posse mansa e pacífica. Imagina uma situação de filme. O cidadão vai lá, furta ou rouba um carro, e aí a posse mansa e pacífica seria em que momento? Seria do momento em que ele chega, consegue fugir de todo tipo de vigilância, consegue fugir de todo tipo de perseguição ou de chance de reintegração daquela posse, né? Ou seja, de chance de consegue eliminar qualquer chance de ser desfeita aquela posse que ele tomou ou que ele furtou, né? Sorrateiramente ou com violência. Chega num desmanche, fecha as portas, se tranca, abre uma cerveja, um vinho, né? E pronto. Furtei ou roubei esse veículo. Agora vamos desmanchá-lo e tal. Posse mansa e pacífica, porque essa é na situação na qual o cidadão ele tem um adjetivo, ele acrescenta um adjetivo na posse, qualificando-a como mansa e pacífica, como tranquila, tá? Como tranquila. Evidentemente que os momentos posteriores a um furto, imediatamente posteriores a um furto, os momentos imediatamente posteriores a um roubo, eles não são tranquilos para quem comete o crime, né? Para o agente criminoso. Então, para o sujeito ativo que pratica, que incide nesse tipo de verbo, ele está ali na expectativa. Será que fui identificado? E ele vai assegurar que ele se distancie o máximo de qualquer chance de ser pego, de ser apanhado. Mas isso realmente é exigido? Para a configuração da subtração, é necessário que haja esse adjetivo à posse, ou seja, esses adjetivos aqui, ó, manso e pacífico. A posse aqui seria o substantivo, né? Aqui, ó, posse. Então, subtrair, né? Exige uma posse que seja mansa, né? Pacífica.
A questão é esse adjetivo aqui. É exigido isso? Então, era isso que estava se questionando no tema repetitivo. E o Superior Tribunal de Justiça, nesse repetitivo 934, adotou a linha interpretativa de desde quando? Quase na época que eu nasci. Eu já era nascido, mas era bem novinho. Muito tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal já tinha adotado, que é a teoria da apreensão ou da remoção, né? Aqui traduzidos para o português, né? O que é que prevalece e o que prevaleceu no tema 934 e o que é que prevalece na jurisprudência e que já prevalecia desde 1987, desde 1987. A teoria da consumação do furto, adotada pelas cortes superiores, aprehension ou amotio, distingue a remoção em dois momentos. A apreensão, ou seja, o furto, a apreensão furtiva, né? Ou a apreensão violenta, e o traslado de um lugar a outro, ou seja, amotio de loco em loco. Ou seja, a transposição dessa coisa apreendida. Opa! A transposição dessa coisa apreendida de um lugar para o outro. Então, a apreensio e a amotio, ou amotio, perdão, elas se satisfazem com a apreensão da coisa furtiva ou obtida mediante furto ou com mediante violência, ou seja, por furto ou roubo, sem a necessidade desses adjetivos aqui, né? Sem a necessidade de que esta posse seja mansa e pacífica. Então, qual é o precedente clássico de 1987? Precedente TBT aqui, ó, 1987. Roubo, momento de sua consumação. O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna possuidor da coisa móvel, ali é subtraída mediante grave ameaça ou violência. Para que o ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso direito, que ele saia da esfera de vigilância do antigo possuidor. Ou seja, o cara pode estar correndo atrás dele. Ah, pegou o celular aqui, eu estava na Faria Lima, eu estava aqui na Avenida Paulista, puxou meu celular, eu estou correndo atrás dele, mas ele já está com o celular na posse dele. Ele já apreendeu, removeu, ele já apreendeu a coisa, está na sua posse, e a removeu de um lugar para o outro. Basta que cesse a clandestinidade ou a violência, ou seja, o elemento furtivo, no caso do furto, ou a violência para a remoção da coisa para a posse dele, ladrão, dele, bandido, né? Agente criminoso, para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de detenção em posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, inclusive pelas forças policiais, em virtude da perseguição imediata. Aliás, a fuga com a coisa em seu poder traduz inequivocadamente a existência da posse, né? Da posse. Isso é uma jurisprudência de 1987, né? Você vê como a jurisprudência se sedimentou de maneira absolutamente pacífica nesse sentido. E aí, jurisprudências mais recentes do Supremo vêm reiterando esse mesmo entendimento, né? E o Superior Tribunal de Justiça, né, em precedentes contemporâneos, vem reiterando esse mesmo entendimento. Consuma-se, plasmado hoje na súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. Ou seja, preste atenção, né? Por breve tempo, recuperação, ou seja, ainda que o cidadão, mediante violência ou grave ameaça, roube o celular, saia com o celular e 10, 15 minutos em perseguição, as forças policiais o apanhem e reintegrem a posse para o seu legítimo proprietário, foi consumado o crime de roubo, porque foi aplicada a grave ameaça e violência para a remoção, né, para a remoção da coisa do seu legítimo possuidor para o agente ativo do crime de roubo. Ele saiu com a coisa, ou seja, ele a removeu de um lugar ao outro, ele fez a apreensio e amotio, ou seja, ele removeu e deslocou a coisa,
e ele pode ser pego 10, 15 minutos depois, 5 minutos depois, em perseguição, mas aí já vai ter cessado a violência para a apreensão e a posse da coisa, e a coisa já está deslocada para um outro momento, ainda que ele tenha sido perseguido, e ainda que haja a recuperação da coisa. Isso é muito importante. Ainda que a coisa seja recuperada, o crime já consumou-se. Não há tentativa, conatos. Tem tema repetitivo, tanto para o crime de roubo como para o furto, concluiu que consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então não há que se qualificar a posse para se ter por consumado o crime se consuma independentemente dessa posse mansa ou pacífica ou posse desvigiada. Exemplo de concurso público e exemplo, eu vou dar um exemplo de uma questão que caiu no concurso público e vou dar um exemplo de um caso jurisprudencial onde não foi considerado consumado o crime e foi considerado presente o conatus, a tentativa. Questão de concurso. João e Pedro, Fundação Carlos Chaga, 2025, Juiz Federal Substituto. João e Pedro entraram em uma agência dos Correios, dirigiram-se à caixa onde estão duas funcionárias e, mediante tapas e socos, ou seja, violência, subtraem o dinheiro que ali se encontra. Pedro porta um punhal durante a ação. A dupla de roubadores sai da agência e, enquanto monta na motocicleta estacionada na frente do local, é presa em flagrante pela polícia militar. Caso, infelizmente, bastante comum e clássico no dia a dia de um estado violento, né? Dois cidadãos param uma moto em frente a uma agência dos Correios, descem, mediante o emprego de violência contra duas funcionárias que estavam legitimamente na guarda de valores pertencentes à empresa. Eles, dentro do estabelecimento, deferem socos e tapas portando uma faca e tiram o dinheiro e correm para a moto que eles deixaram estacionada na frente daquela agência. Quando eles estão subindo na moto, ou seja, já cessou a violência, já cessou a grave ameaça, eles já retiraram o dinheiro de dentro da agência e estão com o dinheiro em sua posse. Quando eles estão empreendendo a fuga, a polícia prende. A FGV, com base no repetitivo 934, tema 934, com base na súmula 582 do STJ, compreendeu por considerar incorreta a seguinte assertiva: o crime restou tentado porque João e Pedro não alcançaram a posse mansa, pacífica e desvigiada do dinheiro subtraído. Essa questão foi considerada incorreta porque, tanto porque não seria necessário para a consumação do crime esses elementos, como porque nessa situação, de maneira clássica, eles tiveram a posse desvigiada do bem e, portanto, eles tiveram a posse efetiva do bem que eles foram roubar, né? Eles estavam empreendendo fuga e foram presos, né? Agora, um exemplo da jurisprudência de um caso que não foi considerado como presente a remoção e a apreensão, ou seja, você tomar aquela coisa para si e deslocá-la de um canto ao outro. Vocês devem lembrar, mesmo sendo bem mais novos que eu, né? Eu não sou tão velho, não tenho a idade provecta tanto assim, mas eu sou de um tempo em que a gente tinha CD e DVD no carro, né? Era caríssimo. Eu tinha um carro que eu tinha um CD e eu parei estacionei o carro na rua e quando eu voltei ele tinha sido furtado o acessório, né? A pertença, né? O acessório do carro, né? O CD, né? As pertenças. Pois bem, então hoje em dia eu não escuto mais furtos desse tipo de aparelho, porque ele já vem praticamente integrado no carro, né? Como uma telazinha de LCD, uma multimídia, né? Um kit multimídia e tal. Mas era muito comum roubo de toca-fita, de CD, e eles eram muito mais caros, né? Proporcionalmente ao poder de compra da época. Eu me lembro que era uma fortuna. Pois bem, nessa situação concreta, o cidadão tinha conseguido furtivamente, né, empreender um mecanismo de abertura não furtiva de um veículo, adentrou este veículo que estava estacionado e começou a remover o som. Ele conseguiu remover o aparelho de som, o toca-fita, e estava
conseguiu inserir esse toca-fita dentro de uma bolsa. No momento que ele ia deixar o carro, ele ainda não tinha deixado o carro, ele estava dentro do carro, tinha acabado de colocar esse toca-fita na bolsa, ficou lá, a polícia parou na porta. O que você está fazendo aí? Ele disse, não, eu estou aqui, meu carro. Abre essa bolsa aí. Quando abri a bolsa, estava lá os fios todos soltos, né? E estava lá o toca-fita que ele tinha acabado de tirar do carro. Nesse contexto, como ele estava dentro do objeto principal do qual pertencia aquele acessório e como ele não tinha conseguido se deslocar do local onde estava, onde ele havia removido o aparelho, ele não conseguiu ir de um canto ao outro. Vejam aqui, ó, a lição da doutrina, né? O traslado de um lugar para o outro, né? A motio de loco in locum. Ele não conseguiu sair, ele não tinha saído dali, né? O precedente do STJ de 2022, do Whindersson Ricardo Schietti, relator, mas da sexta turma, considerou que não havia sido consumado o furto. Vejam só. A retirada do aparelho de som do painel do carro com a prisão em flagrante do réu, ainda dentro do veículo, não caracteriza a consumação do furto. O fato de que o bem já estava acondicionado de sua mochila demonstra o quanto o iter criminis havia sido percorrido e serve, portanto, de critério para a aplicação da pena ao crime tentado. Ou seja, ele compreendeu que, de fato, no momento em que ele tira o CD, mesmo estando dentro do carro ainda, e o coloca numa bolsa, ele está preparado, ele está quase consumando o crime. Ou seja, no percurso do iter criminis, ele andou bem próximo da consumação, mas não o consumou, porque ele não empreendeu a retirada da coisa de um lado. Ele pode até ter apreendido a coisa, né? Ele pode ter até, mas ele não a removeu, ele não demonstrou a posse no sentido de deslocá-la, de deslocar aquele bem furtado em posse dele para outro lugar. Ele ainda estava dentro do objeto principal no qual estava a pertença, no qual estava o acessório que ele havia furtado. Mas, pessoal, é isso. Fiquem com esse tema repetitivo em mente. Cai bastante em concurso e é extremamente interessante, extremamente relevante. O momento da consumação do crime de roubo é uma jurisprudência clássica, tranquila, para ser cobrada em concursos, sem muitas polêmicas, e que pode ter vários tipos de aplicação prática, inclusive para provas subjetivas e provas de sentença. Tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.